A gente escolheu mostrar o LM Studio, porque ele é o mais user-friendly, né? Logo que na página assim é bem simples, é só baixar. Ele vai baixar também algumas bibliotecas do C++, por toda aquela questão do Lama CPP que a gente comentou. Aqui tem uma página de modelos, o Docs, mais ou menos. E aqui no Uhum. modelo a gente consegue escolher vários assim. Deixa eu pegar um grande, por exemplo, aqui, só para mostrar. O Llama 3.3 com 70 bilhões de parâmetros, ele tem aproximadamente 40 gigas, não de memória RAM, né? Para você conseguir baixar no seu computador. Então, assim, tem que estar preparado, mas assim, é bem simples. Você vem aqui, escolhe o modelo que você quer, clica aqui nesse botão, ele vai abrir um pop-up no seu LM Studio aqui. Vou aumentar um pouquinho aqui. E vai poder baixar. Esse aqui é pequenininho, 2 gigas. Aí, se eu clicar em download, ele vai baixar. Tem uma interface bem interativa aqui, simplesinha. E aqui, até por brincadeira, eu usei aqui o GPT-OS, né, para fazer duas perguntas Uhum. de como posso montar uma apresentação para introduzir o LM Studio. E aí aqui ele me deu uma resposta, só que o GPT-OS ele tem uma funcionalidade maneirinha aqui que é quanto que eu quero que ele pense, né? Qual que é o effort que eu quero que ele faça no reasoning dele, né? Que é aquela parte antes dele trazer a resposta. Aqui eu botei low, e aí, por exemplo, ele só falou que ele precisava falar sobre a apresentação, ponto-chave, visual e pronto. E aí ele me deu essa resposta. E aí eu repeti a pergunta com o reasoning no high, e aí aqui, por exemplo, ele já fica pensando 1 minuto e 40, olha aqui o tamanho do reasoning dele. E aí a resposta dele, obviamente, assim, é muito melhor. Ele fala sobre vários slides, fala sobre o que eu devo falar, sobre o que é importante. E aí aqui também, no final, uma coisa interessante do LM Studio é que ele me mostra a quantidade de tokens, né? O Uhum. GPT não tem isso no chat, pelo menos, e aí é bem importante, por exemplo, para fazer alguns trabalhos, você saber quanto que você está gastando, qual que vai ser a média, mais ou menos, dos tokens que você vai gastar, e porque token, na verdade, é dinheiro, né? Quando você trabalha com modelos em nuvem. E aqui, por exemplo, se eu criar um chat aqui também, ele tem a questão do REG, né? Então eu consigo fazer um upload de arquivo aqui. Eu botei um arquivo texto aqui, e aí eu vou perguntar qual o nome do professor. Isso aqui é tudo local, né? Então, aqui dentro do teste eu botei o nome do professor Casanova, e aí quando eu rodar aqui, ele vai ler o meu TXT e vai responder que o nome do professor é Casanova. Aqui ele vai fazer o reasoning dele. Aqui ele vai pensar bastante porque eu botei o high, mas vou inclusive parar ele, porque senão ele vai ficar. É, pronto. Nome do professor Casanova. Então, assim, é bem interessante. Aqui você consegue upar 5 arquivos, mas você consegue, pela API e no script em Python, conseguir fazer ele rodar diretórios inteiros de arquivo para o REG, né? Então, apesar de aqui só você conseguir fazer 5 arquivos, né, se você for mais por parte do script, você consegue fazer isso de maneira mais eficiente, mais larga, né? É bem simplesinho aqui, a gente consegue escolher modelos para rodar. Se você quisesse o Queen aqui, eu poderia tentar de novo, eu só não sei como. Acho que se eu regenerar, por exemplo, aqui, ele vai me dar o resultado no Queen. Aí ele vai, enfim. Dá pra perceber que assim, não é tão rápido, né? Mas é bem útil. Principalmente para tarefas mais pequenininhas. Ele mostra aqui a quantidade de RAM que tá usando, a quantidade de CPU. E aí ele vai dar o nome do professor Casanova. Aí mostra os tokens, enfim. É bem interessante, bem simples de baixar. Ficam os modelos aqui, e aí o tipo de quantificação dele. O Queen é um Q4, o GPT é esse aqui, que é o intermediário entre o Q4 e o Q8, que, voltando lá no slide, seria mais ou menos aqui, né?
intermediário entre o Q4 e o Q8 de compressão, então é mais preciso, um pouquinho maior só. Enfim, é toda aquela questão do trade-off que a gente tinha citado. E aí aqui tem vários também plugins que você pode baixar. Aqui tem alguns modelos, né? Então ele fala aqui qual o formato, Lama CPP, fala a quantidade de parâmetros. E aí você pode escolher o que você quiser. Tem alguns modelos pré-treinados para algumas tarefas aqui. Deixa eu ver se eu acho algum. Não, deixa eu ver. Esse aqui, por exemplo, esse aqui é especialista em matemática, né? Então, ele já é pré-treinado, você consegue baixar ele para rodar localmente. É bem intuitivo e bem simples de usar. Mas é isso, professor.